Bom, começando então a apresentação, né? Eu vou começar com a introdução do trabalho. A gente vai falar um pouco mais sobre concreto armado. Nosso grupo é composto pelo Daniel, a Emily, eu, Lohane e, no caso, o Gustavo, que na verdade ele saiu do curso, né? Falou que ia trancar. Pode passar o slide, Letícia, por gentileza. Bom, o concreto armado, falando na forma superficial, é a junção do concreto simples mesmo com aço. No caso, o concreto fica envolto do aço, né, formando o concreto armado. No caso, é usado o concreto armado dessa forma composta com aço, porque, por mais que o concreto seja resistente à forma robusta dele, né, no caso, ele é frágil, ele tem baixa resistência à tração. Ele é forte com compressão, né, mas a tração ele é frágil, por isso que é usado com o aço, assim aumentando mais a resistência dele. Logicamente, não sei, visualmente o concreto armado deve ser o meio de estrutura mais utilizado, né, ultimamente, e as normas que utilizam as NBRs que asseguram ele, né, que registram eles são a 7480 e a 6118. Uma é os requisitos do concreto e a outra é mais sobre como fazer a encomenda do aço. Pode passar o slide para a gente, né? A composição do concreto, basicamente, é uma mistura de cimento, água, pedra e os agregados, que é areia, né, pedra, brita e etc. Aí, no processo, ele tem que ser hidratado, essa mistura, e o processo de hidratação tem que ter um traço certo, porque influencia na reação, né, dos componentes. Exemplo, quando fica muito líquido, ele pode perder a resistência, por exemplo. E essa dosagem entre água e cimento é chamada de fator água e cimento. Eu acho que tem mais um slide, você passa para mim, por favor. E aí, para fazer a compra desse concreto armado, é feito cotações, né? Tem variação de valor, de lugar para lugar, tem por causa de frete. O que mais que eu posso falar? Tem bombeamentos, tem com bombeamento, sem bombeamento. Bombeamento é usado quando é para alcançar grandes distâncias. E o rendimento da concretagem por bombeamento também é melhor, porque viabiliza mais em tempo e em metros quadrados. Aí eu fiz um orçamento verdadeiro, esse orçamento aí, nessa empresa, e é cobrado por metro. No caso aí é R$ 250 um metro quadrado do concreto. Pode passar, Letícia. A concretagem é a etapa final de várias atividades relacionadas à construção de algum elemento, de alguma edificação. E ela só vai ocorrer de forma eficaz se todas as outras atividades anteriores tiverem sido executadas e verificadas pelo engenheiro responsável técnico. Então, antes da concretagem, é sempre importante fazer a coleta, primeiro, do concreto, para você realizar o slump, né? Para ver a consistência do concreto para você utilizar. E pegar as amostras para você fazer o ensaio da compressão, né? O ensaio do concreto. Mas, basicamente, a concretagem, ela, no geral, pode ser classificada com transporte, né, primeiro, onde você vai usar o sistema de transporte mesmo, com o carrinho de mão, ou as bombas de concreto, para levar o concreto aonde você, basicamente, quer concretar. Depois vem um lançamento, que é realizado pelo próprio transporte. No caminhão tem aquele, como é que fala, com as mangueiras, que é o nome? Esqueci o nome.
que você joga o concreto onde você quer. E depois disso tem um adensamento que você vai vibrar o concreto, que tem a função para retirar os vazios, né, do concreto e diminuir a porosidade. Mas em seguida tem um nivelamento também, que é o acabamento final, nesse caso para pisos e lajes, né? Você usa a régua vibratória e espátula, aquela régua manual. Pode passar. Tem um ensaio de resistência. A propriedade do concreto está diretamente ligada à segurança e à estabilidade estrutural. Ensaios de resistência à compressão é capaz de indicar eventuais variações na qualidade de um concreto, seja com relação à dosagem, seja quanto aos seus insumos. O ensaio da resistência do concreto é importante para garantir a resistência da compressão, por consequência, a qualidade, né, da estrutura. Com isso, o porquê eles fazem o ensaio da resistência? Para determinar é, realmente a resistência do concreto e exatamente isso. E o mais utilizado é o ensaio de compressão uniaxial, seguindo as diretrizes da ABNT NBR 5739, ensaios de compressão do corpos de provas cilíndricos. Esses corpos de provas, eles são submetidos a vários testes de compressão até a ruptura da amostra. O valor da força exercida no momento dessa ruptura é indicada a resistência do material, do concreto, né? O quanto que ele suporta. E o tempo de verificação, quando você tira a amostra, pode ser antes, pode ser, por exemplo, 7 dias depois, você já pode fazer esse teste da resistência, mas na maioria das vezes eles fazem até o prazo de 28 dias. Pode passar. Slump test. O slump test quando você recebe o concreto, o caminhão do concreto chega lá, a primeira coisa que você faz o slump test, para você medir a consistência, né, do concreto para conferir trabalhabilidade, se aquele concreto poderá ser utilizado para concretar outra determinada peça da obra, né? Por exemplo, cada coisa que você vai concretar tem um slump, uma medição certa. Por exemplo, se for concretar sapata, o slump no mínimo, tem que ser 4 centímetros. Tem que passar. A vigas, pilares, lajes, por exemplo, é 6 a 8 centímetros que tem que passar no slump test. E eu pedi para o Gustavo colocar um vídeo que realizando o slump. Aí ele tem que preencher
essa vasilha cilíndrica aí em um terço, né? E logo em seguida ele vai pegar esse bastão e tem que realizar 25 golpes. E preenche mais, logo em seguida mais 25 golpes, e depois preencher até a tampa e mais 25 golpes. Ele retira essa vasilha, ele tem que colocar o contrário do lado desse concreto. Com o bastão por cima e ele faz a medição com a trena. Isso aí. Pode passar. Então, referente à cura do concreto. A cura do concreto é a técnica que visa a hidratação do concreto com o objetivo de diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. Então, todo mundo deve ter ouvido aquela regrinha de estar concretando, estar molhando, na verdade, o cimento durante 7 dias, os primeiros 7 dias, né? Só que, por mais que essa regrinha exista, depende muito da situação climática, né? Quando você vai estar fazendo a obra. Ou seja, por mais que você molhe, ela vai depender bastante do tempo. Se vai estar mais seco, se vai estar mais úmido, para você estar molhando o concreto. Essa forma de molhar o concreto pode estar se estendendo até no máximo 14 dias, dependendo do concreto que você vai utilizar. Ou seja, se você vai estar utilizando o concreto que demora mais, que endurece mais lento, né? Você vai precisar molhar ele mais vezes, ou mais dias, no caso. No caso, eu coloquei uma tabelinha, né, só para exemplificar a relação de água e cimento, que tem os tipos de cimentos, e o tempo mínimo de molhagem, né, do cimento, no caso. Também a gente pode estar colocando, depois de molhar o cimento, cobrindo o cimento, né, com nem só uma lona ou manta, para dificultar a perda de umidade do concreto e evitar a rápida evaporação da água. Pode passar, por gentileza. No caso, geralmente, com o tempo, né, já concretado o cimento, com o passar do tempo, pode surgir patologias, no caso, alguns efeitos ou coisas do tipo. O concreto armado está sujeito a alterações ao longo do tempo, em função a interações entre os elementos que constituem, com os aditivos e com os agentes externos, como ácidos, bases, sais, gases, vapores e micro-organismos. No caso, o mofo, por exemplo, né, seria um micro-organismo. Pode passar, por gentileza.
No caso, as patologias, nesse gráficozinho, está mostrando a porcentagem das maiores causas do que fazem acontecer as patologias. Por exemplo, execução mal feita, né? O projeto também não foi muito elaborado, a utilização de ferramentas para fazer a concretação, a edificação, no caso, foi mal manuseado. Geralmente, você pode ter reparado, talvez nas suas casas aí, pode ter surgido fissuras, trincas e até mesmo rachaduras, né? Aí, para identificar essas causas, é até preciso observar essas manifestações que ocorrem normalmente nas partes externas das estruturas. Então, você consegue ver visualmente sem nenhum equipamento para visualizar, mesmo com o olho nu mesmo. Aí embaixo tem uma tabelinha mostrando de quanto milímetro, se é uma fissura, se é uma trinca, se é uma rachadura. E do lado mostra algumas sinais, né, que está acontecendo alguma patologia no concreto. Pode passar, por gentileza. Aí, no caso, para avaliar se, por exemplo, uma fissura está ativa ou inativa, no caso, né, que não está se abrindo mais, a gente pode estar colocando um gesso, né, na fissura e observar durante 24 horas. Se o gesso trincar, é porque ela ainda está ativa e ela está proposta a abrir mais, né? Também tem como você estar utilizando um aparelhinho chamado fissurômetro, ou até mesmo uma lâmina de vidro, que no caso ela vai quebrar se estiver ativa. A fissura é uma coisa mais superficial, né? É mais fácil de, por exemplo, estar tratando. Ela geralmente é mais estreita e alongada durante a parede, né? Dá para você perceber bem. E geralmente eles utilizam esse aparelhinho que coloca um tipo de substância viscosa para preencher o local. Depois de seguir, eles vão só fazendo um reparo mesmo superficial, passando tinta ou gesso, só para ficar bonito no caso, né? Em seguida tem as trincas, um pouco mais difícil, pior do que uma fissura. Ela chega a separar mesmo o concreto em duas partes, e eles utilizam muito esse material que parece mesmo uma argamassa, por exemplo, que é esse pote aí que eu coloquei. E também tem a rachadura. A rachadura já é um pouco mais grave, dá para passar vento, você pode ver até a luz do outro lado, se tiver de fora da edificação. E nesse tipo de situação, eles utilizam mesmo o ferro mesmo para estar prendendo, né? Eles colocam o ferro de um lado, prendendo no outro para tentar segurar. E em seguida eles passam mesmo o concreto para solidificar a rachadura. Pode passar, por gentileza. Aí em superfícies que tem aço, né, tem duas finalidades: retirar todo o material deteriorado ou contaminado e proporcionar as melhores condições de aderência entre o substrato e o material de reparo. Ou seja, se a ferragem está lá corroída, deteriorada, eles vão fazer a retirada daquela ferragem, colocar talvez uma amarração, né? E em seguida passar uma tinta anticorrosiva, para que não aconteça o mesmo. Logicamente, eles vão fazer um reparo superficial também no concreto onde foi feito o estrago. Pode passar, por gentileza. Hipermeabilização de estruturas. Aqui já começamos a entrar na parte final da obra, né? Que já é aquela parte mais de acabamento. Só que essa parte de hipermeabilização, no caso, um grande exemplo que eu gostaria de citar também, que temos em casa todos os dias, as tintas. Igual as tintas, se forem reparar, ela também tem a função repelente. Algumas são até laváveis, que no caso evitam problemas, né, como manchas, bolhas, mofo, infiltração e corrosão, porque quando a estrutura de concreto armado seja muito sólida, muito rígida,
tem que ter uma boa camada de resina para evitar infiltração de água, que com isso pode até gerar fissuras na própria estrutura mesmo. E também gostaria de ressaltar aqui que, caso for superfície mais plana, assim, no caso, igual, supor assim, um chão mesmo tendo a repelência, tem que ter um bom nivelamento do chão, senão a água vai ficar parada no mesmo lugar, e corre o risco da resina não funcionar em determinado caso. E outro exemplo que eu gostaria de citar aqui também são os túneis e as barragens, que são estruturas assim que comportam muita umidade. Os túneis, por causa da terra, né, tem muita umidade, e as barragens que recebem muito de águas por dia, tem que ter uma boa estrutura vedante, porque só o concreto não aguentaria segurar esse tipo de estrutura. Aí, outra que é muito usada também é a manta PVC, que pode ser utilizada tanto em estrutura exposta, como também na estrutura subterrânea, que é um material assim, mais... Ele é maleável e também é 100% repelente e muito forte, porque não adianta só deixar a parte de estrutura exposta e permeável, tem que deixar também as fundações, porque embaixo da terra é muita umidade. E só. Só voltando nas fissuras ali, que eu esqueci de falar, o que causa as fissuras, no caso, né? Pode ser dilatação, né? Quando está com muito calor afetando a estrutura da parede, no caso, o concreto vai dilatar, como não tem espaço, vai encher, no caso, vai inflar, né? Como não tem espaço, ele vai começar a tentar sair para fora, que geraria a trinca. No caso, também pode ser por meio da retração, ou quando tem muita água, ou muito cimento mesmo no concreto, o material vai retrair, né? Vai diminuir, e vai ficar como, por exemplo, falta de material mesmo no lugar, gerando a trinca. Outro motivo poderia ser também o descalque, né? No caso não estar liberado o terreno, pode estar gerando a trinca. E outro seria tribulações. Por exemplo, quando você está na sua casa, passa ônibus na rua e faz aquela tremedeira, com o tempo isso também pode gerar uma trinca, ou fissuras, rachaduras. Gostaria de acrescentar também nessa parte das trincas, tem uma resina, chama resina epóxi. Ela também, além de ser uma resina inegável, também é muito utilizada também no tratamento dessas trincas e fissuras, que ela tem a função de colar mais úmidas. E foi só. Está mutado. Nada ainda. E agora? Agora sim. Assim. Agora sim. Agora sim. Legal.
Vocês acabaram? Sim. Me fala aqui quem que fala qual parte aqui, porque as vozes estavam muito iguais aqui para mim. Uma pessoa falou aqui da introdução, foi o Gustavo, ele falou, né? Que era ele. Aí, composição e orçamento foi uma menina. Quem foi? Emily. E a parte do ensaio? Fui eu. Lohane. Aí depois, na patologia, Cura do cimento e patologia foi eu. eu Gustavo. quem? Impermeabilização, Daniel. Ele complementou também com patologia. Com a parte de patologia. Não, beleza. Eu vou dar um apanhado geral, tanto para vocês saberem, quanto para a galera aí do outro grupo, mas primeiro vou fazer umas perguntas para o outro grupo. Davidson. Oi. Quanto tempo tem que curar o concreto? O tempo de cura é de, no mínimo, uns 30, 38 dias. Não, falei errado, desculpa. Quanto tempo tem que hidratar o concreto? Dependendo do clima, uns 7 dias, mais ou menos. Dependendo do clima? Clima. Oi? Isso, dependendo do clima. Porque pode ser que esteja um clima mais úmido, mas não esteja um clima tão quente assim. Aí tudo isso tem que ser dosado. Eu creio que uns 7 dias. Beleza. Lincoln. Tá aí, Lincoln? Oi. Tá ouvindo? Lincoln? Alô? Oi. Para que serve o ensaio de resistência do concreto? Lincoln? Oi. Para que serve o ensaio de resistência do concreto? Para determinar a resistência do concreto? Qual resistência? Aí eu perdi. Hum? Não deu para acompanhar direito, não. Eu consegui ouvir parte picada. Beleza. Marla? Sim. Quais são os tipos de patologia que tem? Os tipos de patologia? Ai, professora, deixa eu pensar. Acho que é... Ai, eu... Direito. Eu tenho vergonha de falar errado. Oi? Ai, professora, eu não lembro direito. Muito bem. Beleza. Thales? Diga. Para que serve a permeabilização? Ô, professor, a impermeabilização serve, né, para ela em relação à alvenaria, quando é concreto, parede assim, para não passar umidade para a parede, para não pegar calor, para poder proteger o material em si, né, para ele não poder ter a vida útil dele ficar maior. E para isso que serve a impermeabilização. Beleza. Sobre o grupo, galera, vou dar algumas dicas até para o próximo grupo também, e também para vocês aí para as próximas. Vou falar os pontos bons, os pontos ruins, beleza?
No geral, ficou completo. Tudo que eu pedi está aqui. Eu achei que a Emily falou foi pouca parte para ela. Na verdade, não foi pouca parte, porque essa parte do assunto dá para entrar muito mais. Por exemplo, aqui ele introduziu, nessa parte aqui, eu esperava, na hora que eu passei, que a gente falasse mais um pouco para que serve cada um desses agregados. Você falou da relação água-cimento, achei legal, a gente não tinha falado que tem essa relação água-cimento, mas poderia falar o que cada agregado agrega na composição do concreto. O agregado graúdo, o agregado miúdo e o cimento também, o próprio cimento, que o cimento seria mais para essa resistência à compressão, e os agregados são justamente para fazer essa mistura, porque se você misturar cimento e água apenas, ele fica mole. Então, o agregado é para dar consistência. Qual que é a diferença do miúdo e do graúdo? O graúdo, além dele dar uma maior consistência, ele dá também, na verdade, a consistência é o miúdo, mas o graúdo, ele eleva mais ainda a resistência à compressão do concreto. Então, esses dois seriam para isso, certo? Essa parte do orçamento legal, gostei de ter feito o orçamento na empresa. E aqui da concretagem, e aí o restante, eu vi que vocês estudaram aí, legal, só que eu acho, foi o que eu falei para vocês no começo, o slide, quando vocês estão falando, se você não colocar imagem, a gente que está do outro lado, às vezes eu como já sei, sim, eu entendo o que vocês estão falando, mas para os seus colegas, por exemplo, porque o meu intuito é que seus colegas agreguem, tem que colocar mais foto, por exemplo, achei legal colocar o vídeo, porque a gente, nessa imagem dá para ter uma noção, mas ver o cara fazendo é muito mais interessante. Então, até falei para vocês, se não colocar texto, para mim, eu nem acho ruim. O importante é o quê? Ter muita imagem para a galera conseguir ver. Então, o slide, ele é muito imagem também. Sobre o tempo do grupo. Não, calma, no final. O Daniel também falou muito pouco, ele falou só o final da impermeabilização. Então, não é que a impermeabilização é pouco assunto, mas tem como a gente colocar mais imagens e conseguir aumentar esse tempo e mostrar mais conteúdo para os colegas, certo? Certo? O grupo está me ouvindo? Certo. Agora, falando da apresentação slide, eu sei que, em geral, muita gente não gosta da apresentação slide, principalmente presencial, né, assim é mais fácil, mas a apresentação de slide, ela vai estar na vida de vocês o resto da vida. A gente acha que é só na escola, não é, na empresa, quando você quer apresentar um projeto, você quer apresentar uma ideia, alguma coisa, geralmente a gente faz isso em forma de slides. E uma coisa muito importante é esse gerenciamento do tempo. Vocês fizeram em 25 minutos. Eu dei 50, vocês fizeram metade. Então, esses outros 25 minutos poderia ser mais informações, mais fotos, mais conteúdo para dar o... Por que a ideia de 50 minutos? O tempo da aula, né? A aula que eu dou geralmente é 50, 1 hora, tem vezes que até passa disso. Para ter muito conteúdo, para a gente mostrar. Achei que o Geliel falou muito bem, e a Lohane também falou muito bem. Os outros falaram bem, mas foi muito pouco. Então, quando você tem, agora para o outro grupo, que vai apresentar amanhã, se você tem um assunto, tem 50 minutos e tem 5 pessoas no grupo, é 10 minutos por aluno. Uma dica interessante é o quê? Pega a sua parte e apresente para você mesmo, e vê quanto tempo você vai demorar. Porque às vezes a gente não sabe, a gente faz o slide e não sabe quanto tempo vai demorar. Quando você apresenta para você mesmo, você consegue ver quanto tempo você está demorando. Às vezes a gente acha que é muito assunto, quando vê, você fala 1 minuto só. Então,
monte seu slide, entre igual aqui, ó, essa parte aqui das patologias. Ele falou, eu tô falando do Gustavo porque eu achei uma parte mais completa e ele falou mais. Ele falou o que é, ele deu alguns dados, depois ele colocou muitas fotos, colocou o que é ativo e inativo, colocou todos os tipos de patologias, e depois colocou as formas de reparo. Então, ele pegou um assunto, patologia, dividiu em cinco partes e especificou essas partes. Então, por exemplo, aqui na impermeabilização, poderia ter feito a mesma coisa. Vocês peguem o assunto impermeabilização, divide em várias partes, tente mostrar mais fotos, mais minuciosas de cada parte. Porque às vezes a gente fala, por exemplo, uma coisa que poderia ter posto aqui é como que faz essa impermeabilização. Tipo, como que o cara passa esse permeabilizante? Ele bate na massa ou ele passa no concreto depois de curado? Como que ele faz? Tem os dois tipos? Entendeu? Então, tem como agregar aí na composição do concreto da Emily, que eu também achei que ela falou pouco. A mesma coisa, poderia ter esmiuçado, que foi o que eu falei aqui, que é cada agregado, para que serve. Achei legal a parte de falar que o concreto é para compressão, e aí a gente coloca o aço para resistir à tração, que isso foi uma coisa que a gente não tinha conversado, que eu esperava que vocês colocassem. E a parte aqui do ensaio de resistência, ó, eu pedi para falar sobre o ensaio de resistência. Não tem nenhuma foto de como é feito esse ensaio. Isso aqui são os corpos de prova. Mas tem uma forma, tem um laboratório que faz esse ensaio de resistência. Como que é esse ensaio de resistência lá no laboratório? Aí ele pega esse corpo de prova, coloca numa máquina, aí essa máquina vai apertando concreto com várias resistências diferentes até acontecer a ruptura, que você falou. Aí a máquina vai apertando e aí aparece uma trinca mesmo, assim, no concreto, ou às vezes chega até a estilhaçar o corpo de prova. E aí que nesse ponto que ele rompe, é onde que ele vê a força que isso rompeu. A força que ele rompeu, então, é o limite que ele aguenta, certo? Então, teria como mostrar todo esse processo também. Legal? Então, outra coisa, por mais que eu achei engraçado aqui, o do Gustavo aqui, e o final aqui do Pernalonga, é Pernalonga, né? Do Gago. Eu achei engraçado, mas não vou pegar, não tô pegando o pé por isso, mas tomem cuidado com esse tipo de informação em slide de escola. Porque eu realmente não vou considerar dessa vez, porque é a primeira vez que vocês apresentam para mim, mas isso é um documento que a gente vai jogar no AVA e que seu supervisor, o seu coordenador de curso vai ver. Não só eu, mas seu coordenador vai ver, o dono da escola vai ver. Então, tipo assim, desde quando a gente começa, a gente tem que criar uma imagem já. Por mais que você ache que não, por exemplo, eu recebi proposta de emprego quando eu terminei a faculdade, do meu coordenador do curso, porque a gente acha que não, mas os professores, a coordenação, eles ficam de olho nos alunos. Igual, eu tô aqui oferecendo um estágio, eu conheço vocês há muito tempo, então eu já sei quem tem o perfil para a vaga, por exemplo, se essa pessoa me mandar o currículo, eu vou pegar ela. Então, fiquem sempre atentos a como vocês vão mostrar a imagem de vocês ao decorrer do curso, porque a porta de entrada para o mercado de trabalho são os seus professores, são os seus coordenadores, e são todas as pessoas que estão na escola. Esse é o primeiro passo, certo? Fica uma dica aí. Então é isso, gostei, achei que ficou um conteúdo, teve tudo que eu pedi, só achei que em questão do tempo vocês poderiam ter aprofundado mais e mostrado um acervo de imagens maior, para a galera conseguir ver, porque às vezes a gente pesquisou e viu, é fácil, mas igual eu falei aqui do ensaio, dessa parte do ensaio,
a pessoa não consegue ver um ensaio aqui, ela consegue ver um corpo de prova. Aí do slump aqui, às vezes na imagem, essa imagem é até muito boa, só que quando colocou o vídeo, aí dá para entender melhor ainda, certo? Eu vi aqui, ó, vocês colocaram aqui CP1, CP2, CP3, CP4, mas poderia ter mostrado, por exemplo, o que cada um deles, qual que é a diferença do CP1, do CP2, do CP3, como que são os sacos, como que a pessoa compra, qual que é a diferença? E nessa parte da trinca aqui, foi a única parte que eu vi uma coisa errada, entre aspas, não é que tá errado, mas isso aqui depende, viu? Depende da trinca. Isso aqui é um impermeabilizante. Geralmente, para tampar a trinca, a gente, depois de corrigi-la, que geralmente é feito, trinca e rachadura, é feito com aço, né? A trinca também, o que acontece? A gente passa um... Nossa, agora tem que lembrar o nome do negócio. A gente chama comumente corta-trinca, mas ele tem um nome, depois eu vejo, que eu falo corta-trinca. Mas é um aparelho que você rasga a trinca mais ainda. Depois de rasgar a trinca, você coloca, se for muito pequena, a gente coloca malha de aço. Tem como comprar aço como se fosse aço moído. A gente passa faz uma mistura de cimento com esse aço moído e tampa. E também massa corrida, quando é questão de fissura. Porque a diferença de fissura e trinca e rachadura é que a fissura, ela é sempre um acabamento. Ela não é um problema estrutural. Então, por exemplo, quando você vê, eu até acho que cheguei a comentar com vocês, quando tem uma patologia na vertical ou na horizontal, na parede, assim, ó, vamos supor, tem uma patologia ali do teto, na parede aqui, ó, do teto, retinha. Então, ela é uma fissura de revestimento, ou seja, a estrutura da edificação não foi comprometida. Aconteceu alguma coisa ali no revestimento, ou no reboco, ou na tinta, na própria tinta, que não deu liga, e aí causou essa fissura. Essa fissura, a gente só descasca ela, passa massa corrida e pinta de novo. Então, ela não tem uma grande correção. Por quê? Porque ela não é estrutural. Quando a gente vai de trinca, a trinca vira rachadura, depois ela vira uma fenda, que é essa maior zona aqui. A correção das três é uma correção estrutural. Geralmente, elas vêm 45 graus. Até comentei com vocês, alguém já viu saindo da porta, assim, ó, uma trinca 45 graus, ou da janela, ou até do canto da parede? Quando ela é diagonal, é porque é um efeito estrutural. E aí a correção disso exige o uso do aço. Então, a gente abre essa trinca, ou abre essa rachadura, ou abre essa fenda mais, depende da necessidade, e coloca aço. No caso da fenda, já dá para colocar uma barrinha de aço, né? Na trinca, a gente usa uma malinha de aço, que é tipo um aço moído, que vende um pacotinho, é baratinho, tipo R$15, que você bate no cimento. E na rachadura também, pode usar os dois, depende da necessidade. Certo? Então, não necessariamente é esse. Isso aqui, na verdade, eu nunca vi usar para consertar, não. Ele é um impermeabilizante. A gente usa ele quando dá o quê? Dá uma infiltração, aí a gente tem que passar o impermeabilizante. Quebra a parede até chegar no tijolo, igual eu falei para vocês na aula. Quebra a parede até chegar no tijolo, passa o impermeabilizante, depois reboca tudo de novo e pinta de novo, que foi até o que eu mostrei aqui da minha casa que estava acontecendo. Aí a gente tem que passar esse permeabilizante ou colocar o aditivo na argamassa de reboco, certo? Certo. Então é isso, galera. Amanhã eu ia tentar corrigir a prova hoje, mas acho melhor deixar para amanhã, porque aí amanhã não fica tarde, né? Já vai dar 10 horas da noite aí. Beleza? Porque se eu passar do tempo, aí a gente vai até 11, 11h30 da noite. Então, vou deixar para amanhã, que amanhã, se a gente passar um pouco do tempo, a gente tem aí até a aula do Santiago. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Oi, Tis. Oi. Na minha parte que eu peguei foi curiosidade no canteiro de obras. Uhum. Assim, aí, tipo, eu coloquei umas coisas meio que, tipo, existe, já foram meio que futurísticas. Tem algum problema nisso? Futurísticas? Na parte de curiosidade. Que realmente tá acontecendo, que já, tipo, tá acontecendo, sabe? É isso aí mesmo Tem que eu algum quero. problema? Não. Eu quero, na Tranquilo. parte de curiosidades, é mostrar novas alternativas, coisas novas que estão aparecendo aí no mercado legal e que está ajudando na logística do canteiro de obras. Foi isso que eu te falei no WhatsApp, Entendo. certo? Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Não. Tranquilo. Então, beleza. Então, até amanhã, galera. Até Aí boa noite. Até. amanhã o grupo apresenta e eu corrijo a prova, certo? Certo. E o Daniel saiu da chamada, eu vi que o Júnior saiu da chamada. Assistir o outro grupo vale nota também, tá? Não é só você apresentar, não. Até por isso que eu fiz as perguntas no final. Então, venham amanhã assistir o outro grupo também, o grupo que apresentou hoje. Bacana. Tá bom? Valeu, boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite Boa também. noite. Até amanhã.